Essa noite quero compartilhar da palavra de Deus contigo, no texto que está em Lucas capítulo 24. O título dessa pregação é Ele nos encontra nas angústias da nossa caminhada. Ele nos encontra, o Deus que nos encontra. Quão maravilhoso é o Senhor. Você abriu sua Bíblia aí? Amém? Lucas 24, a partir do verso 13, Jesus havia ressuscitado, ele apareceu às mulheres, apareceu a Pedro, os anjos falaram às mulheres, como vimos hoje pela manhã: por que vocês procuram entre os mortos? O que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando aqui no lugar dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. E elas foram cheias de alegria, correndo contar para os discípulos. E os discípulos pensaram: essas mulheres enlouqueceram. Eles não creram, duvidaram, acharam que era tolice. Isso é coisa desse devaneio dessas mulheres. Mas Pedro, na sua impetuosidade, saiu correndo, foi até o túmulo e viu ali o túmulo do Senhor vazio. João diz que as faixas estavam dobradas, uma prova de que o corpo de Cristo não foi retirado daquele sepulcro. O Senhor mesmo saiu. Prova disso é que as faixas estavam dobradas. O Senhor se apresenta a eles vivo. Jesus vive. Há um filme chamado Deus Não Está Morto. E nessa noite eu quero te falar: o nosso Deus vive. Deus não está morto. Ele venceu a morte, triunfou sobre a morte, e todo aquele que nele crê também viverá para toda a eternidade. Vamos ler o texto, Lucas 24, capítulo 13. Te convido a ficar de pé comigo para a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Naquele mesmo dia, dois deles, isso é, dois dos seus discípulos, daqueles que caminhavam com Jesus, porque Jesus, além daqueles 12 mais próximo, incluindo Judas, ele tinha muitos discípulos, e nós vimos, e se você quiser voltar alguns capítulos atrás, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão que seguia Jesus se encontra com a multidão que estava em Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Então Jesus tinha muitos seguidores, e trata de dois deles esse texto. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Oremos. Deus de glória, bendito seja o Senhor, porque Tu estás aqui no meio de nós. A Tua presença, Senhor, se manifesta e se faz sentir. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que se move no meio de nós. Toca os nossos corações com o poder da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, fala conosco. Toca nos nossos corações com a Tua palavra e renova em nós, Senhor, ó Deus, a certeza de que Tu és um Deus todo-poderoso, vivo, e que nós estamos, ó Deus, abrigados em Ti, aliançados contigo, Senhor. Fica aqui, Jesus, faz a Tua obra no meio de nós e glorifica o Teu nome. É no Teu nome, Senhor, que oramos, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar-se, aleluia. Esses discípulos tinham saído de Jerusalém, a caminho de Emaús. O que tinha acontecido em Jerusalém, queridos? Eles tinham visto o quê? Eles tinham visto Jesus ser preso, julgado falsamente, condenado. Eles tinham visto o povo de Deus, incitado pelos sacerdotes, a aclamarem por Barrabás e a desejarem a crucificação de Cristo. Eles tinham visto e ouvido o povo dizer: crucifica-o, crucifica-o. Eles tinham visto o nosso Senhor sendo esmagado pelos açoites dos soldados romanos. Tinham visto o Senhor cambaleante na via entre a prisão e o monte chamado Caveira. Tinham visto que em plena manhã, final da manhã, início da tarde, ao meio-dia, o céu escureceu, a terra tremeu, e o Filho de Deus entregou seu Espírito ao Pai. Eles viram os soldados, o soldado romano, enfiar uma lança ao lado de Cristo e sair água. Eles viram o corpo do Senhor pendurado no madeiro, sem vida. O que passou na mente deles? Aquele que pensávamos que iria nos redimir, foi vencido. Aquele que nós pensávamos que viria para estabelecer um novo reino para Israel, foi morto. Aquele que colocamos toda a nossa esperança, foi destruído.
ele morreu, e para a morte não tem jeito, acabaram as esperanças. E aqueles homens que estavam seguindo Jesus, talvez há dias, semanas, meses, agora saem de Jerusalém derrotados. Eles saem de Jerusalém profundamente frustrados, tristes. Seus olhos estavam cegos a respeito da proximidade de Jesus, de quem era Jesus. Então 2 desses discípulos estavam caminhando por 11 quilômetros, e já no final do dia, Jesus ressurreto, chega ao lado deles, e durante a jornada, eles conversavam sobre o que tinha acontecido. Vocês viram como mataram Jesus? Meu Deus, e agora o que será de Israel, o que será de nós? Ele era um profeta, ele era poderoso em palavras, ele era poderoso para curar, para libertar, mas o Império Romano e nossos líderes religiosos foram mais fortes do que ele, mataram ele. O que será de nós agora? Eles deviam conversar sobre essas coisas. A palavra de Deus diz que eles vinham falando sobre aqueles acontecimentos tristes, sobre a prisão, sobre o julgamento, sobre a crucificação. Enquanto falavam, Jesus se aproximou. O Senhor se aproximou dos seus discípulos, mas de alguma maneira Deus não permitiu naquele momento que os seus discípulos o reconhecessem. E Jesus continuou caminhando com eles, e eles falando aquelas coisas, e Jesus perguntou para eles: do que vocês estão falando? Jesus puxou o assunto com eles. Nosso Deus é um Deus vivo que fala conosco. Por vezes você também está aí angustiado ou quebrado, Jesus puxa assunto contigo. O que está havendo, meu filho? O que está havendo, minha filha? Por que você está assim? E Jesus fez isso com esses discípulos. Muitas vezes nós também caminhamos na vida vencidos como esses homens estavam, derrotados como eles estavam, como se a morte tivesse a última palavra, como eles também pensavam, e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Às vezes nós caminhamos na vida exatamente igual a esses homens, voltando para a nossa rotina, voltando para as nossas velhas coisas, para os nossos velhos alvos, e dizendo: vou seguir minha vida, vou tocar a minha vida. Venceram aquele que eu esperava que viria me salvar. Embora Jesus esteja perto, muitas vezes nós não percebemos. O Senhor está perto, e você por vezes está caminhando, reclamando, murmurando, entristecido. E às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi ao encontro desses discípulos, e também como ele foi ao encontro dos seus discípulos no mar da Galileia. E sabe o que os discípulos que estavam ali no barco aflitos pensaram? Pensaram que Jesus era um fantasma, ficaram cheios de medo de Jesus, e Jesus disse: calma, sou eu. Nos momentos de aflição, creia que o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele prometeu e Ele cumpre: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Em segundo lugar, seus pés estavam na estrada da derrota, mesmo diante de tantas evidências da ressurreição de Cristo. Eles mesmos falaram, algumas mulheres nos deram um susto, e falaram que uns anjos apareceram para elas, e que Jesus havia ressuscitado, e olha, outros de nossos irmãos foram lá e viram seu corpo não estava lá. Eles tinham tudo para crer, mas estavam com o seu coração desanimado, angustiado, caminhando na estrada da derrota. Aqueles 2 discípulos já tinham informação suficiente para crer na ressurreição de Cristo.
sobretudo o testemunho das Escrituras, sobre o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Jesus havia falado com eles, e quantas vezes o Senhor diz: eu estou do seu lado, eu sou aquele que te salva, eu sou a tua esperança. E nós continuamos caminhando na vida como se isso não fosse verdade, como se Ele não tivesse vivo e estivesse ao nosso lado. Apesar de tudo, aqueles homens se acovardaram, não creram, duvidaram, colocaram seus pés na estrada da dúvida. Quantas vezes Deus já operou na sua vida? Quantas vezes o Espírito Santo já falou ao teu coração? E mesmo assim, você insiste em colocar teus pés na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade. A palavra do Senhor diz para mim e para você: se você crer, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus, mas é necessário crer. Aqueles homens desistiram de Jesus, eles se renderam às suas decepções, ao seu amargor, e às vezes a vida, ela nos traz um amargor. Passamos por perdas, passamos por aflições, passamos por rupturas, passamos por abandonos, e todas essas coisas às vezes fazem nosso coração adoecer, nossos olhos se anuviar, e nós deixamos de crer, e nos rendemos às decepções. A história deles, a história daqueles 2 discípulos, a caminhada deles com Jesus tinha terminado na sexta-feira da morte de Cristo, na sexta-feira da paixão. Eles não acreditavam que o domingo era o dia da ressurreição. Talvez você esteja vivendo a sexta-feira da paixão na tua caminhada. Creia, Jesus vive, assim como Ele ressuscitou dos mortos, Ele está no meio de nós, e se você crer nele, confiar nele, você verá a sua glória, você verá. Mas aqueles homens tinham desistido, eles tinham ficado só com a morte. Em terceiro lugar, os olhos deles estavam impedidos e seu coração estava tomado de tristeza. Jesus, ele caminhava com eles, mas os seus olhos estavam impedidos. Talvez os teus olhos estejam impedidos, e eu quero te dizer: Jesus está ao lado daqueles que o buscam. Os discípulos haviam abandonado a fé, mas Jesus não abandona seus discípulos. Talvez você em algum momento abandone a sua carreira, a sua fé. Saiba que o Senhor não te abandona. Não há nada que você faça que possa mudar Deus. Ele é amor, Ele é fiel. Aqueles discípulos haviam desistido, deixado de crer, estavam voltando para seguir seus caminhos, mas o Senhor, Ele os encontrou. Jesus está aqui nessa noite, Ele veio nos encontrar. Jesus pergunta então sobre o teor da conversa daqueles 2 discípulos dele, que ele conhecia bem. Eles não o reconheceram, mas ele conhece os seus discípulos. O Senhor sabe o teu nome, Ele conhece você. Ele não te conhece por um número, Ele não sabe apenas que você é membro de uma igreja, Ele sabe quem você é. Ele te criou, Ele teceu você no ventre de sua mãe, e diz a palavra de Deus, que antes da criação Ele já te conhecia, Ele conhece os seus. Então Jesus, ele pergunta sobre o conteúdo daquela conversa, por que eles estavam tão preocupados, por que eles estavam tão tristes. Irmão, sem a verdade da ressurreição, nossa vida é marcada de tristeza e dor. Se você não crer que o teu Redentor vive, a sua vida será marcada de frustração, dor e tristeza. Se você crê apenas num Cristo teórico,
Se você apenas tiver um relacionamento à distância com o Senhor, sua vida será limitada a alguns prazeres momentâneos, a uma fração da tua vida que você vai se alegrar em algumas coisas, ter prazer em algumas coisas, mas lá no fundo do teu coração sempre haverá a tristeza da separação de Deus. Eles estavam tristes, quando deveriam estar exultando de alegria. Falaram para ele, as mulheres chegaram e falaram: olha, o túmulo está vazio, a pedra foi removida, o corpo do Senhor não está lá, os anjos já nos disseram que ele vive. Mas aqueles homens decidiram não crer. Disseram: isso é coisa dessas mulheres doidas. Eu vi ele morrer. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Se você vê, não é fé, é crer naquilo que não se vê, e a palavra de Deus diz que nós vivemos por aquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, é transitório, é efêmero, é fugaz, mas aquilo que não vemos é eterno, é glorioso, é real. O justo viverá pela fé. Creia no Senhor, creia que Ele vive. Creia. Quantas vezes nossa vida, ela se transforma num caminho de lamento, de dor e tristeza, porque nós não tomamos posse do poder da ressurreição, porque nós não nos apropriamos dessa verdade. Ora, se você está passando por um momento de profunda angústia, o teu Redentor vive. E essa certeza deve mudar o cenário do teu coração, da tua história, da tua mente. Ora, se você está passando por um momento de alegria, o teu Redentor vive, e você deve se alegrar com Ele e dizer: Senhor, eu estou feliz, porque o Senhor é o meu Redentor, e tem me abençoado. A vida cristã é uma vida de esperança e alegria, irmãos. Que o Senhor nessa noite enche o nosso coração com essa realidade. Sabe, eu vejo muitos cristãos, e às vezes também na minha caminhada com Jesus, já me peguei muitas vezes, sabe, como minha avó dizia, borocochô, cabisbaixo, né? Mocambuzo. Parece que nada vai bem. A gente tenta disfarçar, as pessoas dizem: e aí, tudo bem? Você dá um sorriso meio amarelo, tá, tudo bem. E as coisas não vão bem. E aí nós fazemos como esses homens, continuamos caminhando sem nos apropriarmos da realidade da ressurreição. Jesus Cristo, Ele vive, e quando nós nos apropriamos dessa realidade, tudo muda. Mesmo no meio das dificuldades, nós vamos permanecer firmes, porque cremos e sabemos: olha, eu estou passando por um vale, mas o meu pastor, Ele me conduz, mesmo no meio de um vale de trevas e morte, Ele está comigo, eu não preciso ter medo, porque Ele está comigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Além disso, seus corações estavam perturbados pelo drama da cruz. Eles tinham visto Jesus sendo martirizado naquela cruz, o sangue do Senhor escorrendo, era muito sangue, irmãos. A pele do nosso Senhor, seus músculos estavam dilacerados das suas costas, e não só nas costas, porque os instrumentos romanos tinham na ponta dos chicotes pedaços de ossos ou metais, e quando eles batiam, eles pegavam na parte da frente também do corpo. Colocaram uma coroa de espinho na fronte do nosso Senhor e apertaram. Os espinhos entraram em sua fronte, essa área extremamente vascularizada. Jesus sangrava. Prenderam nosso Senhor com cravos, não um preguinho que se dá em madeira, era quase um ponteiro que colocavam no pulso,
e o peso do corpo fazia com que os ossos se quebrassem, rasgassem até a palma da mão. Eles tinham visto aquilo. E como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras, em palavras, em ter feito tantos milagres, tantas obras, com o fato dele estar, ou dele ter sido pregado numa cruz como um criminoso? Como conciliar? O Evangelho, irmãos, ele fornece uma resposta para essa luta emocional. Meu Deus, se Jesus é Deus, por que sofreu tanto? E eu quero te dizer nessa noite, a crucificação de Cristo, o martírio do nosso Senhor, não foi o acaso, não foram os romanos que decidiram, não foi os líderes religiosos, não foi Caifás e seus soldados, tampouco Judas o traidor, fazia parte do plano de Deus, desde o início. A crucificação era plano de Deus desde sempre, porque se não fosse isso, nós estaríamos condenados, separados de Deus. Essa narrativa do caminho de Emaús, ela conta para a gente o drama da salvação estava sendo finalizado como Deus queria, era plano de Deus, faz parte do plano da salvação. E Lucas, ele nos conduz nessa leitura à conclusão que nós precisamos chegar. Jesus foi esmagado na cruz, mas ele não está pendurado, a cruz está vazia. Por que a nossa cruz é vazia? Não é uma cruz da tradição católica romana, porque nós cremos que o nosso Redentor não ficou preso no madeiro, nem numa sepultura, ele venceu a morte. Aqueles discípulos não entendiam isso. Como um profeta tão poderoso pôde ser crucificado? E a resposta da Bíblia era o plano do Pai para salvar o mais vil pecador, mais terrível pecador. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma família judia foi levada para o campo de concentração, para um dos campos de concentração. Era o pai, a mãe, 2 filhas. A tortura, a fome, naquele campo de concentração, ceifou a vida do seu pai, ceifou a vida de sua mãe. E ela viu sua irmã sendo abusada, e ela também sendo molestada sexualmente por um soldado alemão. Anos depois, ela, como única sobrevivente da família, conhece Jesus, o Salvador dos homens. E aquela mulher com o coração dilacerado, por ver tanta maldade, tanta crueldade, tanta violência, conhece o Salvador Jesus Cristo. Ela se torna uma pregadora do Evangelho e volta à Alemanha para pregar o Evangelho. Num desses dias que ela estava testemunhando do amor de Jesus na Alemanha, ela vê o homem que havia abusado dela durante o tempo que ela estava presa, que havia abusado de sua irmã, mas ela tinha que tomar uma decisão: perdoá-lo ou manter aquela queixa diante de Deus. E aquele homem vem em sua direção ao final do culto, para lhe estender a mão e dizer o quanto Deus tinha abençoado ele, e aquela era a hora da decisão dela, estender a mão ou não. Todo aquele lixo veio novamente na sua mente,
E ela clamou ao Senhor e disse: Jesus, assim como o Senhor morreu numa cruz por amor a mim e me salvou, o Senhor me tirou desse lamaçal, o Senhor curou a minha alma, Senhor, me capacita nessa hora a perdoar este homem, e eu vou estender a minha mão. E ela estende a sua mão, e ela diz que o poder de Deus encheu ela de tal forma, que ela o perdoou verdadeiramente, se alegrou, e ela disse: Jesus Cristo, Ele veio para salvar a mim e o mais vil pecador. A realidade da cruz coloca todos nós no mesmo lugar, os violentados e os violentos, porque todos nós pecamos, e só há salvação em Cristo Jesus, e nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos alcançados pela graça de Deus, e temos a oportunidade de nascer de novo, e de crer que o nosso Jesus está vivo, e que Ele é aquele que sara, que salva, que transforma, o único que tem poder para isso. Que poder é esse, irmãos? Que transforma um coração violentado num coração que pode perdoar. Não vem de homens isso, é dom de Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. Em quinto lugar, o coração daqueles 2 discípulos estava cheio de esperanças frustradas. O caminho de Emaús é um caminho que marca a desistência do discipulado. Não tem mais Jesus para seguir, Ele foi crucificado. Sonhos desfeitos, esperança morta. É o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito, e eu sei que alguns aqui estão caminhando nesse caminho. Pedro também, quando Jesus foi morto, ele disse: eu vou pescar, vou voltar a pescar. Jesus morreu. Os discípulos disseram: ora, nós esperávamos que ele fosse restaurar, redimir Israel. Agora ele morreu. Confia no Senhor, espera nele, porque o mesmo Jesus que venceu a morte, Ele está aqui no meio de nós. Para de trilhar esse caminho da desistência do discipulado. Não vou mais à igreja, não vou mais buscar, não vou mais à escola bíblica, não, eu vou viver minha vida, agora eu vou tomar minha decisão. Jesus Cristo é o único caminho, não há outro. Você pode bater em outras portas, você pode insistir, você pode pegar técnicas quaisquer que forem, você pode fazer a meditação transcendental, você pode fazer o que for, nada poderá transformar a tua vida, sarar as tuas feridas e salvar você. Só Jesus pode. Não segue o caminho desses discípulos, volta e crê no Senhor. Seus olhos estavam fechados. Aqueles discípulos já tinham evidências suficientes da ressurreição de Cristo, as promessas de Jesus, que Ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. 2, o túmulo estava vazio, mesmo com uma rocha na frente, mesmo com o selo do governador romano, o Senhor tinha rompido isso, o túmulo estava vazio. 3, as mulheres viram o Senhor ressuscitado, os anjos falaram. 4, os anjos testemunharam da ressurreição. 5, alguns dos discípulos já haviam visto também o túmulo vazio, e esses aqui estavam carregados de dúvida. O que mais o Senhor tem que fazer para você lançar fora do teu coração as dúvidas que Ele é o teu Salvador, e que há sim esperança para você, e que há sim graça para você, e que o Senhor vai sim te ajudar a vencer, a ultrapassar essas dificuldades, a vencer esses impossíveis. Hoje, irmãos, tem muita gente que vive achatando sua esperança, desistindo.
desistindo, porque não dá crédito ao testemunho, não dá crédito à palavra, não dá crédito ao testemunho de outras pessoas sobre o poder da ressurreição, sobre o poder de Jesus. Creia, a palavra de Deus, ela é a verdade, e se você crer, você vai ser restaurado em sua fé, em sua esperança, em sua alegria. Os olhos daqueles homens estavam fechados, mesmo com os relatos das Escrituras. As pessoas haviam falado, havia textos no Antigo Testamento falando sobre o plano de salvação de Deus, e mesmo assim eles não entenderam. Não entendem porque lhes falta luz. Se lhes faltava luz do próprio Jesus querido. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, para entendermos quem é Jesus, a centralidade de Cristo na história, nós caminhamos cabisbaixos, sem esperança, achando que a nossa vida se limita a esse tempo. Vou curtir, vou aproveitar esse tempo. Mas o Senhor diz para você que a melhor maneira de aproveitar esse tempo é entregando sua vida a Jesus, confiando nele, seguindo o Senhor, porque aquilo que você semear hoje, você colherá na eternidade. Às vezes você anda cabisbaixo como esses discípulos em Emaús, porque você acha que a morte é mais forte que a vida, que o mal é mais forte que o bem, mas isso está errado. Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno, triunfou sobre o sistema deste mundo. Jesus Cristo é real, Ele é real. Cristo era a essência de todos os sacrifícios ordenados na lei de Moisés. O Cordeiro Pascal apontava para Cristo. Cristo era o verdadeiro libertador e rei de Israel. Não era Davi. Davi apenas era um tipo de Cristo. O verdadeiro rei do povo de Deus é o Senhor Jesus Cristo, do qual todos os juízes, libertadores da história de Israel eram apenas figuras, apontavam para Jesus. Ele era o profeta vindouro, maior que Moisés, glorioso, glorioso é o nosso Senhor. Os profetas falavam sobre ele, os reis apontavam para ele, os sacrifícios do templo apontavam para ele. Ele veio, irmãos, cumpriu a obra, agora crê nele, abraça essa fé e vive a nova vida que o Senhor te dá. Para de andar se arrastando nos caminhos de Emaús da tua vida. Abre os teus olhos, volta ao Senhor. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a verdadeira semente da mulher, lá de Gênesis 3,15, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que pisou na cabeça de Satanás e tem ele debaixo dos seus pés. Jesus, Ele era o verdadeiro descendente que viria para nos salvar, e Ele veio. Oh, glória a Deus! Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, de quem todos os descendentes de Arão eram apenas figuras, apontavam para Cristo, aquele que liga o homem a Deus. Esse é Jesus, Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. O nosso Salvador. Aqueles homens foram impactados pelo poder da ressurreição, depois eles foram transformados, seu coração ardia quando Jesus falava com eles. Jesus começou a trazer a palavra para eles, para resgatar a fé daqueles homens. Assim também o Senhor está no meio de nós, falando conosco, desde as canções do coral, desde o início do culto, renovando em nós a fé. Amém, irmãos?